Fala turma, beleza? Hoje nós vamos falar sobre mais ou menos dois filmes ao mesmo tempo que eu falo de um só. E esses dois filmes têm 62 anos de diferença entre eles. Não tá entendendo? Vem comigo que eu te explico. Então, gente, hoje a gente vai falar do filme Godzilla e mais especificamente do filme Shin Godzilla. Shin Godzilla estreou em 2016 e no Japão fez um enorme sucesso. Só que aqui pro exterior não fez tanto. Por que isso? A gente vai falar. E também vamos dar uma pincelada no Godzilla original, de 1954. E por que falar dos dois? Porque o Shin Godzilla, ele não é só um remake do original. Ele é uma adaptação, ele pega a história do original e bota nos moldes de hoje. E nesses moldes tem muita coisa envolvida e que você não percebe. Godzilla é fantástico por quê? Porque ele é um filme que ultrapassa o gênero de monstro gigante. Vamos começar por partes. Primeiro de tudo, por que falar de Godzilla? O Godzilla foi em 1954. Foi quase 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E o Japão ele foi marcado por um acontecimento catastrófico, que foi o lançamento das duas bombas atômicas pelos Estados Unidos, em Hiroshima e Nagasaki. E esse terror da ameaça nuclear ficou marcado na pele deles. E o Godzilla foi o filme que manifestou de uma maneira metafórica esse medo da ameaça nuclear. Você consegue ver isso pelo filme, até mesmo no design da criatura. Hoje a gente olha ele como um lagarto e tudo mais, só que originalmente ele foi feito para, por exemplo, quando aparecer de frente para a câmera, que nem eu estou agora, o formato da cabeça dele pareceu o da nuvem nuclear, o cogumelo, que aconteceu durante a explosão das bombas. Gojira, que é o nome japonês dele, vem de gorila e baleia, que era justamente para ele ser tão grande quanto uma baleia, só que andar em terra como um gorila, ser uma força assim. E o primeiro filme, qual é a história? Testes nucleares despertam essa criatura que vai para o Japão e devasta tudo. Isso tem a ver tanto com as bombas nucleares que aconteceram, quanto com um acidente que teve, que vocês podem até pesquisar se quiserem, que é o Lucky Dragon, que era um barco pesqueiro japonês que estava perto de uma ilha que rolou testes nucleares norte-americanos, sem aviso prévio nem nada. E eles foram muito contaminados pela radiação. E todos os peixes que eles pegaram também foram contaminados. E quando eles chegaram no Japão, a maioria deles morreu por complicações devido à radiação. Na verdade, todos eles. Só um ficou mais tempo vivo e ainda assim não conseguiu resistir. E os peixes que estavam contaminados radioativamente foram distribuídos e não se sabia bem a causa. Quando descobriram que era radiação, não tinha mais como ter um controle de onde esse peixe estava. Muitas peixarias fecharam, muitos comércios fecharam portas e tudo mais por causa desse medo. E os Estados Unidos abafou o caso. Tudo isso só colaborou ainda mais para esse relacionamento conturbado entre o Japão e a energia nuclear. E o Godzilla é a manifestação física desse medo. Por quê? Foram testes nucleares que acordaram essa criatura gigante, que destruiu a cidade e que também, por ser radioativa, contaminou e conseguiu causar um estrago tão grande quanto o das bombas. No filme original, o Godzilla ele é uma força da natureza completamente destrutiva. E ele é derrotado. Desculpa pelo spoiler, gente. Mas o filme é de 62 anos atrás. 66. Então acho que o spoiler aqui já tá meio batido. Ele é derrotado por uma outra bomba, o Oxygen Destroyer, o destruidor de oxigênio, e que foi criado pelo Dr. Serizawa. Outra analogia ao perigo das bombas. Por quê? Por mais que o Godzilla seja um monstro que destruiu Tóquio, ele é derrotado por uma bomba ainda mais potente do que a bomba nuclear. E esse doutor, preocupado com o destino que dariam para essa bomba, destrói os projetos dela e se mata junto, porque ele sabe que se ele estiver vivo, eles vão tentar conseguir dele a receita para essa bomba. Ou seja, o filme inteiro coloca a roupagem de monstro gigante, quando na verdade o monstro que eles têm medo é a radiação, é o perigo de uma nova bomba, é a ameaça militar, é o poderio humano que é a verdadeira ameaça desse filme. Só que eles botam na roupagem de monstro para ficar mais palatável, para agradar mais. E o filme foi um sucesso.
Tanto que gerou outros filmes, dezenas de filmes do nosso queridíssimo monstrão, que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Fizeram música em homenagem a ele, música muito boa, aliás. Godzilla marcou a história. E ele foi uma das poucas produções que começou no Japão e realmente foi pro mundo e fez sucesso fora. Tanto que teve até uma adaptação em 1998 americana, que eles repaginaram tudo, modificaram tudo. Que é divertido. Talvez eu fale num próximo vídeo? Talvez. Mas vamos seguir em frente. Houve agora 2 novos filmes produzidos pela Legendary Studios, que é o Godzilla de 2014 e o Godzilla King of the Monsters, que saiu agora, se não me engano, em 2018, 2019. Que são legais. Só que, em contrapartida, eles saem muito do que o Japão tinha pretendido quando criou o Godzilla. E aí, os japoneses fizeram uma própria versão dele, mais ou menos nesse período entre esses 2 filmes. E esse filme é o Shin Godzilla, ou Novo Godzilla. Esse filme, por que eu resolvi falar dele? Porque eu fui ver achando que eu veria um filme de um monstro gigante. Só que eu me deparei com tanto conteúdo extra, tanta coisa ali nas entrelinhas que eu falei, cara, vale muito a pena ver, vale muito a pena prestar atenção nesses detalhes. Por isso que agora nós vamos falar do verdadeiro filme desse vídeo, Shin Godzilla. Shin Godzilla foi um filme que lançou em 2016 no Japão, como eu já disse antes. E ele foi um sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Ele foi um grande competidor nos cinemas de lá, com outro filme que fez muito mais sucesso aqui no ocidente, chamado Your Name, que é uma animação incrível também. Voltando ao Shin Godzilla. Godzilla, esse filme, ele se passa com uma história, você já começa a perceber as diferenças ali. A preocupação desse filme agora é outra, porque após o desastre que teve em Fukushima, que gerou terremotos e uma onda de radiação também, eles viram que existia um outro problema, que tem tanto a ver com a radioatividade, só que dessa vez não devido a bombas, mas devido à incursão humana, não com propósito militar, mas sim que está tão preocupado com a tecnologia que esquece do ambiente. Então o Godzilla já começa a ter essa pegada mais ambiental, que já havia em outros filmes dele, só que aqui está de uma maneira um pouquinho mais sutil. Tem um filme do Godzilla chamado, que ele enfrenta um monstro chamado Hedorah, que é poluição. E é realmente uma poluição gigante que criou consciência. Mas é um outro filme. Godzilla já enfrentou muita gente. Se eu fosse falar de todos, seria um vídeo de 1 hora. Godzilla, ele passa a ser um animal que, devido ao lixo tóxico jogado no mar, ele se alimenta desse lixo tóxico e acaba evoluindo para uma outra coisa. E aí sim, uma coisa gigante, radioativa, monstruosa. E o filme, ele tem essa pegada que passa ali quando fala da criatura. Mas qual é o grande foco do filme também? Fala sobre a política. Por que política? Porque o monstro Godzilla aparece muito pouco no filme. Ele tem a sua aparição, sempre que ele aparece é uma coisa impactante, só que, num geral, ele fica pouco tempo na tela. Por quê? Qual é o foco da tela? É o que os humanos estão fazendo para lidar com esse problema. Isso tudo é uma resposta política. Então o que você vê é o primeiro-ministro, seus assessores, governadores, todo mundo reunido tentando discutir o que fazer. E acho que o filme é genial por causa disso. A crítica que ele faz à burocracia. Porque enquanto eles estão decidindo o que fazer, o Godzilla já está agindo. Ele não está esperando o governo tomar uma decisão para falar: ah, agora eu posso ir, agora eu posso destruir a cidade. Eles já decidiram quando vão me impedir. Não, a natureza está seguindo o curso, enquanto está se discutindo politicagem. Por exemplo, o filme foca na parte das entrevistas, a opinião pública e tudo mais. E aí acaba que você vê eles decidindo por mentir ou divulgar informação que não é verdadeira ou omitir detalhes com uma preocupação de não causar pânico. Só que enquanto isso o monstro está destruindo a cidade. E o monstro, ele é uma força da natureza. Não tem como você dialogar com ele, não tem como você falar com ele. Então você tem que agir. E o Shin Godzilla, o filme, ele praticamente se baseia nisso. E ao mesmo tempo tem uma forte influência, por exemplo, eu falei que foi relacionado ao desastre de Fukushima, mas também tem muito da Segunda Guerra também. Porque eles falam abertamente, em determinado momento, os Estados Unidos querem intervir. Você percebe que os Estados Unidos têm um conhecimento ali que eles não querem divulgar,
eles sabem de mais coisa, ou seja, possivelmente tem dedo deles ali. E com medo do Godzilla sair do Japão e ir para outros lugares, possivelmente os Estados Unidos, eles já querem resolver de uma maneira mais brusca. Como? Bombardeando. E aí fica aquele debate, tipo, a gente tem que lidar com a situação do Godzilla, porque ele pode se tornar um desastre internacional. Só que se a gente não pode permitir que o Japão seja bombardeado pelos Estados Unidos uma terceira vez. Fica essa discussão, aparece em outros planos e tudo isso vai sendo construído de uma maneira que, por incrível que te pareça, te prende. Porque quem entende de história e quem não entende vai ser preso por situações diferentes. Quem entende um pouco de história e tudo mais, e pesquisa sobre Segunda Guerra e tudo mais, vai ficar preso por causa da relação mostrada do Japão, o sentimento que o Japão tem com relação às bombas, que tem muito nesse filme. E a maneira que os Estados Unidos veem essas mesmas bombas. Os Estados Unidos vão ver aquilo como uma arma que deve ser usada e eles querem usar. O Japão já tem mais coisa para colocar na balança porque foram eles os atingidos em 1945, entende? Tem essa diferença, e que é mostrada no filme. Quem não entende muito de história, ele ainda se dá o tempo de explicar por pinceladas o que está acontecendo. Não é muito expositivo, porque expositividade demais cansa. Ele explica de uma maneira dinâmica. O que torna essa maneira dinâmica? O fato de ter um monstro gigante, olha só que maravilha. Então mostra o Shin Godzilla, aborda aspectos políticos, históricos, ambientalistas, tá tudo ali. E agora falando um pouco do próprio Godzilla, é impressionante o que eles conseguiram fazer. Não é uma obra hollywoodiana, mas você consegue ver o esmero que foi feito nessa criatura. Ela é estranha, ela incomoda. E você vai vendo, conforme o filme vai passando, a evolução dela e é incrível o que eles conseguem fazer. Não precisa mais de um cara fantasiado. Eles passaram um pouco desse ponto. Ainda assim, tem muito do Godzilla original de parecer ser um cara numa fantasia, só que eles dão uns toques digitais que realçam a criatura, dão um aspecto mais estranho pra ela. Essa é a forma mais esquisita do Godzilla. Ela é feita desse jeito, ela é pra causar esse desconforto. E as cenas que ele aparece, nossa, são impressionantes. Toda a história por trás dele. O filme tenta explicar muito o que essa criatura é. A gente não sabe o que ela é. As pessoas que estão no filme também não. Então você passa muito do tempo tentando entender essa criatura. Porque eles veem da seguinte forma. Para eu conseguir lidar com ela, eu tenho que entender o que ela é e como ela funciona. E toda essa busca pelo entendimento é um suspense, é uma investigação que você quer fazer parte, você quer entender. Porque ele é muito esquisito. Ele é o esquisito que te incomoda. Ele não é um dinossauro gigante que está soltando bafo atômico. Ele é uma coisa a mais, entende? E isso prende muito a sua atenção. Outra coisa incrível é a trilha sonora. A orquestra que está ali no fundo tocando nos momentos pontuais, no ataque. Tem um momento que o Godzilla está atacando e toca música. E que você fica fascinado com o que você está vendo. Porque dá um arrepio. Você consegue, se você se doou para a história, se você entrou na história, você vai ver que você pensa, caramba, imagina se esse monstro fosse real. Olha a tragédia que está acontecendo. Porque em nenhum momento Shin Godzilla vai botar ele como um mocinho. Não. Ele é uma consequência de atos humanos, possivelmente. Só que ele ainda é um desastre natural. As vidas estão sendo influenciadas. O filme consegue botar isso. A tragédia que Godzilla é. Mais uma vez, sai da roupagem de monstro gigante, que tende para o terror, para a ação e para a aventura, e consegue adicionar uma carga dramática. Então, basicamente é isso. Shin Godzilla é um ótimo filme. É só você se desvencilhar um pouco da imagem de que filme é de Hollywood. Tem muitas produções fora da América que são excelentes e que valem muito o destaque. O Japão é excelente, tem muito filme francês bom, tem filme espanhol também incrível. Se a gente se desprende dessa imagem, a gente se abre para muito mais opções. E Shin Godzilla é um exemplo claro disso. Você vê ele e você fala, tá, esse é um ótimo filme. Pelo menos é o que eu achei. É um filme que não recebeu muita notoriedade aqui no Ocidente, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E eu digo mais, mesmo que você não entenda quem é Godzilla, vale a pena você ver esse filme. O primeiro, o de 1954, é bem datado.
Então, a menos que você queira ver por ver, sabendo que você está encarando, eu sugiro você ir pro Shin Godzilla, que é basicamente uma releitura do original, só que com mais conteúdo ali, mais recheio. É um filme excelente e que vale muito a recomendação. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem, é sempre bom. E lembrando que esse canal foi feito com o propósito justamente de indicar filmes que podem não estar mais nos holofotes. Então, podem deixar a sugestão de vocês que eu tô lendo, eu tô considerando e tudo mais. Beleza, galera? É isso, até o próximo vídeo.